Câmara Dev. Estamos então no próximo desafio, que é o plus minus, né? E vamos ver o que ele faz. Ele basicamente vai mandar pra gente um array de números inteiros, tá? E ele quer que a gente calcule o ratio, a proporção, tá? Dos elementos que sejam positivos, negativos e zero. E aí a gente tem que colocar o valor decimal de cada fração, né? Uma proporção é uma fração, de cada fração, numa linha com seis casas decimais, tá? Ok. Tá, então ele espera que a gente faça um echo. Ele quer que a gente faça um echo no, no stdout. Tá, beleza. Então ele dá um exemplo, né? Ó, dado um array 1, 1, 0, menos 1, menos 1, a gente tem um total de 5 elementos, né? Onde dois deles são positivos, 1, 1. Um deles é 0, né? Aqui, 0. E dois deles são negativos, menos 1, menos 1. Né? Então, as proporções são, eu tenho um total de 5 elementos, então 2 quintos são positivos, certo? 0.4, 0,0000. 2 quintos são negativos, né? Porque eu tenho aqui menos 1, menos 1. Então, 2 dividido por 5, que é o total. Então, tenho 2 quintos negativos. E 1 quinto é 0, tá? Portanto, 0.2, legal? Então, ele espera essa seguinte saída no console. Vamos ver. Ele está me dando aqui um exemplo, que eu imagino que é o exemplo que vai rodar aqui, só para eu garantir que eu vou escrever que eu vou escrever o código do jeito que o HackerRank espera, tá? Então, print the following 30 lines, each to 6 decimals. Então, vamos pegar cada linha, tem que fazer um print, né? Então, cada linha vai ter a proporção dos positivos, dos negativos e do zero. Então, dada essa entrada, ele espera essa saída aqui. E eu imagino que esse é o primeiro teste que o HackerRank vai dar pra gente. Então vamos fazer aqui direto, ó. 0.5 e aí é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? E eu imagino que a gente precise pular a linha. Então isso aqui vai acontecer mais duas vezes. Acontece que da próxima ele vai ser 6 vezes, perdão, e 1,67, né? Vamos rodar o código para ver se ele passa o teste do HackerRank, só para ter certeza de que ele está do jeito que a gente quer. O sample test case 0 passou, sample test case 1 não passou, mas tudo bem, porque ele não era para passar mesmo, a gente colocou na mão, tá? Vamos portar isso então para o nosso código e a gente faz o seguinte, ó. Esse plus minus, vamos criar uma outra função aqui que do plus minus, tá? Do plus minus, a gente vai receber esse array de entrada do plus minus e a gente vai retornar uma lista de strings, tá? Então, que vai ser esses elementos aqui. Então, tal, tal e tal. Ok. Porque aí aqui a gente pode colocar o nosso algoritmo, tá? Do jeito que a gente quiser. E aqui a gente coloca a lógica do HackerRank, tá? Porque no PHP Unit não é legal você ficar testando saída de echo, tá ligado? Então, vamos usar dessa forma aqui, que aí a gente mantém um algoritmo testável do nosso lado e depois a gente pode fazer um copia e cola aqui. Então, eu posso fazer aqui, ó, for each array as linha, né? E aí eu vou fazer echo da linha e pula a linha. Se eu rodar esse cara aqui, ele tem que novamente passar o test case 0 e o 1. Aqui ele não aceitou. Certo, porque eu não chamei a função, né? Do plus minus passando o array. Ok, passou o test case 0, não passou o test case 1. Ok, tá bom.
Aí a questão é, a gente precisa implementar esse cara e a gente fica então esperando uma saída que seja um array de 3 elementos, tá? O ratio, né, a proporção dos positivos, dos negativos e dos zeros, ok? Então vamos lá, a gente vai ter um array que vai ser a entrada e a gente vai ter um outro array que vai ser o expected, né? Então, self assert equals plus minus passando esse array, né? Isso aqui tem que ser igual ao valor esperado. Bueno? Então tá bom. O primeiro caso de teste, né? O primeiro parâmetro dele vai ser o array menos 4, 3, menos 9, 0, 4 e 1, né? E a gente espera essas saídas aqui. 0, 5, 5 zeros. Isso. E aí? 0, 3, 6 vezes e o 0, 1, 6, 1, 2, 3. É isso, né? Tem aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2. É isso. Tá. Aqui ele tá reclamando porque eu falei que ele retorna void. Ele tá retornando array. Bueno, vamos implementar o método plus minus. Ele vai receber um array e ele tem que retornar um array, certo? E a princípio, vamos retornar então 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos retornar 0, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E vamos retornar 0, 1, 6, 1, 2, 1, 2. Isso. Então, se eu rodar esse cara, o teste vai passar, apesar de eu não ter implementado. E a gente já tem aqui um outro caso de teste. Deixa eu aproveitar e colocar ele aqui na roda também. Esse caso de teste tem 8 números, né? É essa sequência aqui. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 0. Então, vamos fazer aqui já o número 1, 2, 3, menos 1. Opa, menos 1, menos 2, menos 3, 0, 0. Né? Então, a proporção desse cara deveria ser 375. Então, 0.375, 000. O próximo deveria ser 0.375, 000. E o último deveria ser 0.250, 000. Isso. Vamos rodar o teste. Agora o teste tem que falhar, né? Porque da segunda vez a proporção não vai bater. Afinal, a gente escreveu a proporção aqui na mão, né? E, bueno, eu não estou muito feliz com a ideia de retornar esse cara como string. Vamos retornar esse cara como float, para ficar um negócio mais natural. Joga esse cara fora, joga esse cara fora, joga esse cara fora, joga esse cara fora e mais esse cara fora. Se a gente estivesse usando uma outra linguagem, como a linguagem C, por exemplo, né? Então, com certeza a gente precisaria usar o float. Aí você vê que ele reclama, mas tá suave. Mas tem uma coisa. Não, a gente tem que fazer string. Tem uma coisa, o exercício diz que ele tem que retornar esse número com exatamente 6 casas decimais. Então a gente vai precisar formatar dessa forma. Porque se a gente passar só número, você vê que o 0.5 ele come, né, o restante dos zeros, porque eles são insignificantes. Então a gente precisa ter uma lógica também de formatar aqui, tá? Beleza, então vai ter que ficar dessa forma. Não tem muito o que fazer. Bueno, então vamos implementar esse cara. A gente precisa primeiro, né? A gente precisa do total de elementos do array, que vai ser isso aqui, tá? É o count do array. Aí a gente vai ter o total de positivos
começa com 0, o total de negativos, que começa com 0, e o total de zeros, que até o momento é 0, certo? E aí a gente pode só varrer o array, fazer aqui, ó, array as número, tá? E bueno, aí eu posso fazer aqui, ó, se o número for maior do que 0, ou seja, se ele for positivo, né? Então, positivos mais mais. Se o número for menor do que 0, então ele é negativo. Então, negatives mais mais. E se o número... Opa, opa, tá difícil. Se o número for 0, aí eu faço aqui 0 mais mais. Ok, aqui eu consegui somar os caras, né? Então, a gente vai ter a proporção dos positivos. A proporção, ela é o valor dividido pelo total, certo? Então, a gente pode ter aqui, ratio positives vai ser positivos dividido pelo total, né? Ratio negatives vai ser negativos dividido pelo total. E ratio zeros vai ser o número de zeros dividido pelo total de números, tá? Legal. E aí, a gente pode retornar esse cara. Deixa eu ver. Para transformar esse cara aqui, eu posso de repente usar o number format? Sim. Que ele vai receber o número de positivos, o número de decimais e o separador de decimal é o ponto, né? E eu acho que isso aqui deve funcionar. O number format ele deveria pegar, né, um float e devolver uma string formatadinha, né, do jeito que a gente está vendo aqui, de acordo com a configuração que a gente passa. Vamos ver se isso funciona. O teste passou. Então, parece funcionar bonitinho. Eu acho que é isso. Não tem muito o que inventar aqui, não. Não tem muito o que inventar. Então, vamos copiar esse cara, jogar aqui, que é a nossa implementação, e rodar o código. Então, eita, ele não aceitou o wrong parameter count for number format. Que interessante. O number format... Tá, o que mais que ele falou? Ele não disse o porquê. Ele não disse o porquê. Não disse quantos parâmetros o number format deveria receber. Bom, mas ele só poderia receber mais um, né? Que é o thousand separator. E esse cara é meio que irrelevante, na verdade. Mas vamos fazer, mesmo assim. Ele é meio que irrelevante porque a gente não tem, né? Nenhum exemplo aqui com milhares. Mas ainda assim, aqui ele passa. E se a gente então... na verdade eu só mudei o number format. Deixa eu mudar só o number format então, né? Se eu colocar esse cara aqui, vamos rodar o código. Aí, passou os casos de teste. Deixa eu só confirmar que eu tô com os casos de teste aqui. -43941. É esse aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Tá legal. Ok. Então, vamos fazer o submit do cara. Todos os testes passaram. Eu acho que nosso algoritmo então tá do jeito que deveria ser. Vamos rodar os nossos checks. PHP, composer, run, checks. E, naturalmente, que ele vai reclamar, porque ele não sabe qual que é o tipo da variável número aqui no nosso for each, na implementação. O que faz sentido. A gente não indicou qual que é esse tipo. Então, vamos fazer aqui. Ele é uma lista de arrays. E ele vai retornar uma lista de arrays também. Então, vamos lá. Ele deu um problema aqui. Ah,
Ele não retorna uma lista de arrays, ele retorna uma lista de strings, né? Porque a gente está fazendo number format, a gente quer uma lista de strings. Ok. Bueno. Tá, legal. Então é isso, eu vou comitar esse cara e eu posso marcar ele como feito, né? Plus, minus, resolve plus, minus. E te vejo no próximo então.